Olá, educadores da Escola Técnica de Planaltina. Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar a atividade base de dados no ambiente Moodle. Bom, primeiramente, com a disciplina já aberta, você vai vir aqui em ativar edição e abaixo de cada tópico tem a opção adicionar uma atividade ou recurso. Vou clicar e vou procurar por base de dados. Bom, a atividade base de dados possibilita a criação de uma atividade contendo um banco de dados que pode ser alimentado por professores e ou estudantes, conforme as especificações dadas pelo professor. Essa atividade pode ser usada como um método de avaliação para a confecção de material para ensino ou revisão dos conteúdos. Então, com ela aberta, eu venho aqui e primeiro eu tenho que adicionar um nome a essa atividade. Vou colocar base de dados teste e vou adicionar uma descrição. Bom, neste campo é possível utilizar o editor de HTML, Pode-se adicionar também imagens. E também é importante que o professor escreva aqui se esta será uma atividade avaliativa e quais são os critérios para essa avaliação. Eu vou colocar aqui considerações gerais. Aqui exibir descrição na página do curso eu não marco. Posso em itens. Em itens, o padrão aqui para as disciplinas do CEP é sim, 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 nenhum e nenhum. E aqui a disponibilidade. Então, se eu quiser controlar essa atividade aqui em uma data, colocar, por exemplo, para ser disponível a partir de uma data até outra data. Então, eu teria que habilitar todas essas. E também é interessante habilitar essa aqui, somente leitura a partir de. E coloco essa junto com essa data aqui. Por exemplo, vou colocar dia 1º de junho. Eu não coloco meia-noite, coloco meia-noite 1. E aqui também é a mesma coisa. 1º de junho, meia-noite 1. E escolheria, por exemplo, uma data para se encerrar. Vou colocar hoje mesmo, 9 de junho, mas eu não coloco meia-noite, coloco 23h59. Eu não uso 0000 aqui porque acaba dando uma confundida aqui nos educandos e nos educadores. Bom, agora partindo para o próximo passo, avaliações. Tenho aqui, por exemplo, média das avaliações e avaliação máxima, que são as mais utilizadas, Por exemplo, essa atividade aqui, ela pode ser uma atividade em que o educando pode avaliar os seus pares, Pode avaliar também seus colegas de turma, e aí também o educador pode avaliar. Então, nesse caso, seria interessante média das avaliações, Então, por exemplo, um educando deu nota 5 para um comentário, o outro deu 3 e o professor deu 5 também. Então, vai sair dali uma média e aí aquele comentário vai ter uma avaliação em cima dessa média. Já aqui em avaliação máxima, é igual ao fórum, em que a nota maior, se você avaliar somente uma vez, essa nota é a que vai valer para aquele comentário. Eu vou criar aqui, no caso, a avaliação máxima, que é o padrão aqui do CEP, Bom, aqui tipo é pontos, nota máxima. Eu posso colocar de 0 a 10, 0 a 100, vou colocar 5 aqui. Vou colocar não categorizado, a categoria de notas. Nota para aprovação, eu coloco 0, eu deixo aqui em branco. Bom, configurações comuns de módulo. Disponibilidade, mostrar na página do curso, tem que verificar se não está para ocultar os estudantes. Número de ID que a gente não usa. Modalidade, o padrão é grupos separados e agrupamento nenhum. Restringir acesso, eu tenho as opções aqui para restringir a uma data, por exemplo, mas a data eu posso marcar lá em cima. Há grupos, mas os grupos eles já são separados aqui nas turmas,
e a gente não utiliza, agrupamento, ou nota, e aqui tem a descrição do que essa restrição faz na atividade. Bom, conclusões de atividades no curso. Os estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída ou mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Se eu quiser deixar assim, eu tenho que desmarcar aqui. O estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la, não é isso? Ele tem que receber uma nota, por exemplo. E eu poderia marcar itens obrigatórios ou uma conclusão esperada em tal data. Mas eu vou utilizar só esse aqui, que já dá certo. O estudante recebe uma nota, aparece para ele uma caixinha tipo essa aqui, mostrando que ele já concluiu a atividade. Tags e competências, o padrão aqui é não mexer. O padrão do CPTP é deixar aqui da forma que já está. Agora eu venho salvar e mostrar. E agora, para prosseguir, eu vou falar aqui de como preencher os campos, né? Porque quando eu salvo e mostro, ele aparece. Nenhum campo definido nesta base de dados. E, por favor, crie alguns ou escolha um novo conjunto padrão antes de iniciar. Bom, seguindo a organização da base de dados, o professor visualiza uma mensagem indicando que essa atividade ainda não possui nenhum campo, que é aqui no caso. Para definir um modelo de base de dados, o professor seleciona os campos desejados aqui, de acordo com a proposta da sua atividade, a fim de que os estudantes insiram os dados solicitados na atividade. Esses campos podem ser para inserir arquivos ou apenas para dados descritivos. A seguir serão apresentados alguns campos que podem ser utilizados nessa atividade. Então, os campos são esses. Área de texto, que define o campo da área de texto. Arquivo, permite ao estudante postar um arquivo conforme a orientação do professor. Tem o botão de rádio, que permite formatar uma questão com diversos botões de marcação, como opções de resposta para o estudante. Checkbox, que permite a marcação de mais de uma opção ao mesmo tempo. Data, permite ao estudante inserir uma data, por exemplo, a data de postagem do conteúdo ou da entrega da atividade. Entrada de texto, permite ao estudante postar um texto e o professor pode permitir ou não a criação de um link automático. Imagem, permite ao estudante postar arquivos de imagens. Menu, permite ao estudante selecionar uma ou todas as opções disponibilizadas pelo professor. Menu múltiplo, que disponibiliza um campo com opções que serão selecionadas pelos estudantes, na qual pode ser escolhida somente uma opção. Número, que permite ao estudante fornecer um número positivo, negativo ou zero. E URL, que permite ao estudante postar o endereço de um site. Esses campos, vou colocar aqui uma área de texto, por exemplo. Vou criar um exemplo aqui de área de texto. Então, vou adicionar o nome dele aqui, área, vou colocar texto, descrição do texto, teste. Seleciono aqui campo obrigatório, vou deixar aqui padrão mesmo. Clique em adicionar, então aqui já tem adicionado um item, né? Então, após adicionado, os professores vão conseguir acessar outras abas. São essas aqui, ver lista, que aqui o professor ou os estudantes vê os itens que já foram postados, né? Se a pessoa vir aqui adicionar itens, esses itens vão ficar aqui. Ver item único, aqui o professor ou os estudantes poderão visualizar a base de dados por campo individualmente. Em busca, o professor ou os estudantes poderão realizar uma busca dentre os itens disponíveis na atividade. Adicionar um item. O professor pode visualizar os itens inclusos no banco de dados para preenchimento. Exportar, o professor poderá exportar para formatos, para outros formatos como XLS, XLSX, CSV.
uma base de dados já elaborada integralmente ou parcialmente. Em modelos, o professor pode criar novos modelos de interface, onde poderá escolher os campos que haverá no seu banco de dados em linguagem JavaScript ou HTML. O uso dessa aba é aconselhável somente para quem domina o uso dessas ferramentas. Aqui já apareciam outras opções, né? CSS, JavaScript. Bom, em campos, aqui eu já mostrei, né? O professor poderá criar e organizar e visualizar todos os campos inseridos na base de dados. E aqui, conjunto de modelos padrão. Aqui o professor poderá exportar um modelo de base de dados criado na plataforma para o computador através dessa opção aqui. Bom, vou voltar aqui em campos, na verdade, e vou mostrar aqui como é que eu faço para permitir que os estudantes possam também avaliar essa atividade, né? Então eu tenho que vir aqui na engrenagem, venho em papéis atribuídos localmente, e aí aqui vem o professor, qual é o papel que eu quero dar a esse estudante, e aqui tem os usuários potenciais, né? São exemplos de estudantes. Eu vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, professora Sandra, venho adicionar. Então ela já está aqui com o poder de avaliar, né? Ela está com o nome de professora, mas nessa disciplina aqui ela está como educando, né? Está como estudante, e aí eu fazendo isso aqui, esse passo aqui de adicionar, esses estudantes aqui, eles podem também avaliar lá aquela atividade. Lembrando que para essa avaliação, o interessante é que seja avaliação média, né? E não avaliação máxima. E configurar lá que aí a média das avaliações dos estudantes e do professor que avaliar o comentário, a atividade, vai ser a nota final. Caso seja só o professor que avalie, o interessante é deixar como está a avaliação máxima. Agora eu vou abrir aqui um já criado. O meu ficou criado aqui ao final, base de dados teste. Vou abrir aqui um já criado. Nesse aqui eu consigo avaliar, já que aquele lá fui eu que criei, fui eu que adicionei o comentário, então não tem como eu me autoavaliar. Esse aqui já está configurado, eu já consigo. Por exemplo, aqui quando eu venho ver lista, tenho aqui o que já foi adicionado, são dois comentários, duas atividades no caso. Eu venho em item único, e aí abaixo de cada item eu tenho aqui para avaliar, está em avaliação máxima. Então eu venho e clico em avaliar, por exemplo, de 0 a 5, que foi como eu configurei lá, nota maior, máximo 5, né? Esse aqui está configurado igual o que eu acabei de criar. Então eu poderia avaliar aqui, 5, já está avaliado. Poderia adicionar um comentário. Eu adiciono um comentário aqui, por exemplo, excelente. Clique em salvar comentário. Aqui já fica o meu comentário em cima da atividade. E aqui eu navego entre os itens. Aqui é o ciclo do item. É um teste. Um outro campo. Se adicionar um outro campo, eu poderia vir avaliar. Esse aqui é itens, né? Esse aqui então é algo diferente, não é igual esse aqui. Então esse aqui não tem como avaliar. Foi o que apareceu ali para mim. Então, em campos, eu poderia adicionar um novo campo, né? Esse aqui foi um dos casos que eu avaliei, poderia adicionar algum outro aqui. E também é importante lembrar que é preciso alertar os estudantes para terem cuidado ao fazer a avaliação dos colegas, porque abaixo de cada item aparecem ícones que possibilitam editar ou apagar, né, esses itens. E apesar de aparecer, não quer dizer que eles possam fazê-lo, né? Não quer dizer que porque aparece apagar aqui, por exemplo, que o educando ele vai lá e vai poder apagar, né? Isso aí vai acabar prejudicando o seu colega de classe. Mas também é bom lembrar que todas as ações de todos são registradas em relatórios. Então, se caso alguém faça aí por brincadeira, o Moodle ele tem um relatório e vai mostrar lá quem foi o usuário que
que apagou esse campo, que apagou essa atividade. Bom, sobre base de dados, como criar ela e como adicioná-la no ambiente Moodle seguindo os padrões da Escola Técnica de Planaltina. É isso, e até um próximo vídeo.